Eu sou presidente do Sindileges, entidade que representa os servidores da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União do Brasil. Hoje eu vou falar aqui para vocês sobre a importância do servidor no processo de transformação digital das organizações públicas. No meu caso, como falo do legislativo brasileiro, nós sabemos que o poder legislativo aqui no Brasil, ele tem duas funções mais importantes, a de elaborar leis e a de fiscalizar atos de gestão do poder executivo, do presidente da República, e destaco aqui os atos relacionados à gestão do orçamento público, a elaboração e a sua execução. No tocante à elaboração das leis, penso que o desafio de sempre é melhorar a qualidade da lei. É claro que é bastante subjetiva a definição do que pode ser considerada uma boa lei. Há aspectos formais que devemos respeitar para uma boa produção legislativa, mas, sem sombra de dúvida, o aspecto material da lei, o seu conteúdo, é o mais importante. Pode-se afirmar que uma boa lei é aquela que busca promover uma justiça social, desenvolvimento econômico, fortalecimento das instituições democráticas e assim por diante. É claro que, para o alcance desses objetivos, de natureza muito complexa, haja vista as tensões e os conflitos que existem no seio da sociedade, é preciso que os legisladores ouçam o maior número de pessoas e organizações civis possível. É somente por meio do amplo debate que se torna possível conhecer com profundidade o problema ou desafio a ser enfrentado pela sociedade que se deseja resolver. Por outro lado, para além da identificação correta do problema ou desafio a ser enfrentado, é também por meio do exaustivo debate que se torna possível eleger a melhor solução legislativa para cada caso. Portanto, somente a efetiva participação da população e das organizações pode garantir que os efeitos da solução legislativa escolhida sejam bem dimensionados. Talvez aqui esteja o grande papel da transformação digital, no que diz respeito à elaboração das leis. É garantir uma maior participação, é garantir que os diversos conflitos sociais se encontrem no processo legislativo de maneira que se produza uma boa lei. E nós temos, dentro do Congresso, dois tipos de agente. Nós temos o agente político, que são os nossos parlamentares, e nós temos o agente técnico, que são os servidores públicos. E é o servidor que conhece com profundidade esse processo legislativo, os instrumentos que tem à sua disposição, que compete a ele a responsabilidade maior pelo processo de transformação digital. Por um lado, ele deve construir as soluções tecnológicas necessárias para garantir essa participação social. É ela que vai garantir que o cidadão se aproxime do legislador, que traga até ele as suas opiniões, as suas perspectivas, suas preocupações. Por outro lado, é também esse servidor que, recolhendo toda essa contribuição social, é capaz de analisar essas informações, confrontá-las, compará-las, de maneira a produzir um material que sirva de insumo para o legislador. Não cabe cobrar dos nossos legisladores que entrem em cada uma dessas contribuições que foram dadas pelas organizações e populares, pois isso seria um trabalho indevido para ele. Mas para o servidor público, não. Ele é capaz de recolher essas informações, classificá-las e traduzi-las em insumo para o legislador. Portanto, é o servidor público que faz esse papel de interlocutor entre os parlamentares e a sociedade brasileira. É ele que instrumentaliza essa relação e o papel do servidor, portanto, é fundamental
nesse mundo atual em que nós vivemos, sobretudo agora, diante da pandemia, em que as pessoas estão isoladas e nós temos dificuldade do encontro presencial. Cabe ao Congresso Nacional Brasileiro a fiscalização dos atos do Poder Executivo, do Presidente da República, maiormente naquilo que diz respeito à gestão do orçamento público. E a transformação digital aqui tem um papel relevantíssimo, que é o papel de tornar todas essas informações relacionadas à execução do orçamento público em informação palatável, informação simples para o consumo de qualquer cidadão brasileiro. Penso que aqui, novamente, o servidor público tem um papel de destaque imenso, porque ele é o conhecedor das soluções tecnológicas que administram, que fazem a gestão de todos esses recursos, dessas despesas, da política pública, de como ela é executada, de seus indicadores, da efetividade de uma política pública. Tudo isso é do conhecimento do corpo técnico do governo. Nós sabemos que também cabe ao Poder Legislativo brasileiro fiscalizar os atos do Poder Executivo, do Presidente da República. E, novamente, aqui, nós temos um papel relevantíssimo da transformação digital. Nós sabemos que os atos produzidos pelo Poder Executivo, pelo Presidente da República, sobretudo no que diz respeito à gestão do orçamento público, da efetividade das políticas públicas, são dados muitas vezes complexos e de difícil compreensão por um leigo, por um cidadão comum. Então, aqui a transformação digital pode prestar um grande papel, que é o papel de tornar esses dados palatáveis, de fácil consumo por qualquer cidadão brasileiro. É o que nós chamamos de transparência. Então, aqui é o papel principal da transformação digital, é o de dar transparência a todo esse conjunto de números e informações que importam a cada brasileiro. E o servidor público tem um papel central nisso. Novamente, é ele quem domina as soluções tecnológicas que fazem toda a gestão desses números, desses dados, dessas informações. Ele é capaz de reunir essas informações, classificá-las, tratá-las e torná-las, colocá-las de uma maneira simples, que qualquer cidadão brasileiro consiga consumir essas informações. E por que é importante para o cidadão consumir essas informações? Porque é somente assim que ele compreende os atos do seu governante, do governador, do prefeito ou do presidente da República. Por exemplo, agora aqui no Brasil e em todo o mundo, nós estamos enfrentando uma pandemia. A pandemia exigiu dos governos a liberação de recursos de valores astronômicos. Nós tivemos pacotes de ajuda financeira às empresas, às pessoas, aos trabalhadores, de maneira ampla, talvez como nunca visto antes na história recente do capitalismo. E isso faz com que haja uma necessidade de controle desses gastos. Eles precisam ser efetivos, eles precisam realmente ajudar a quem eles têm que ajudar, porque se não conseguirem fazer isso, certamente haverá uma dificuldade enorme na reconstrução da sociedade, na reconstrução da economia e assim por diante. Portanto, é imperativo que haja uma transparência no uso de todos esses recursos, e isso é algo que a transformação digital pode nos oferecer, e os servidores públicos têm um papel central nessa transformação digital ligada à transparência. Bom, então eu penso que esse seja a grande contribuição da transformação digital no mundo legislativo. Por um lado, garantir uma produção legislativa de boa qualidade por meio da participação social. Por outro lado, garantir a transparência dos atos dos governantes para que haja uma efetiva fiscalização do bom uso dos recursos públicos também pela própria população. E, nesse sentido, como nos ensina a professora Cristina Leston Bandeira, é o servidor público que detém o conhecimento técnico da instituição. É ele que domina as ferramentas que podem contribuir, por um lado, para a participação social,
por outro lado, da transparência. Portanto, o servidor público tem um papel central na transformação digital do legislativo aqui no Brasil e em todo o mundo.